Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos começar agora uma playlist sobre a mobilidade verde e vamos começar falando sobre os queridinhos do momento, são os carros elétricos e os carros híbridos. Para começar, eu vou destacar essa notícia sobre o Tesla Model Y, que está como o mais vendido no mundo. Vocês podem ver a notícia aqui nesse site do Auto Esporte Mercado, aqui o carro, tá? A notícia, e eu vou aproveitar esse vídeo para falar algo que eu acho importantíssimo, porque a maior parte das pessoas não sabe a diferença entre watt, kilowatt, quilowatt-hora e kVA, que são as informações de mercado que nós temos hoje em dia sobre os sistemas elétricos para carregar os carros e dos próprios carros. E para ser-lhes muito sincero, eu tenho visto inclusive técnicos, pessoas que trabalham vendendo carros, vendendo equipamento de instalação, vendendo equipamento de energia solar, confundindo especialmente esses dois aqui. O que é kilowatt e o que é quilowatt-hora. Também, eu ao longo da playlist, não vou falar sobre isso hoje, mas aqui eu vou colocar os fundamentos para dois assuntos que estão em destaque em todas as propagandas. Na propaganda dos carros elétricos e dos carros híbridos, estão sempre destacando isso aqui, de 0 a 100 em tantos segundos. Bom, isso não é muito bem verdade o tempo todo. O carro não vai ter esse torque o tempo todo, e isso eu vou mostrar num vídeo posterior. E com relação a quantos quilômetros por litro, vocês vão ver que muitos desses dados são enganosos, são propagandas enganosas, é uma estatística um pouquinho distorcida. No caso, a gente vai ter que dar uma olhada e confiar no que o Inmetro nos apresenta, ok? Mas também isso vai ser colocado num outro momento. Bom, aqui nós temos a propaganda do site da Tesla, desse Model Y, começando em $36.490. Após a taxa de crédito federal. O que significa isso? Vários governos pelo mundo afora estão dando incentivos fiscais para que as pessoas troquem seus carros térmicos por carros elétricos. Isso é algo importante para essa migração da base tecnológica da mobilidade individual, que nós não estamos falando de modais coletivos de transporte, mas você vai ter que chegar a esse mundo, mais cedo ou mais tarde, como vamos mostrar daqui a pouco. Quase tudo que é dito hoje na propaganda desses carros está focando na sua alta potência. Que alta potência é essa? É a alta potência instantânea, porque diferentemente dos carros térmicos, que precisam que o motor chegue a uma grande rotação para ter um grande torque e, portanto, uma grande aceleração, os motores elétricos são justamente o contrário. O torque do motor elétrico é maior quando ele está a baixa velocidade, algo que eu vou mostrar num vídeo posterior. Bom, isso é potência. Potência é o que? É o trabalho que qualquer máquina ou equipamento consegue fazer num certo espaço de tempo. E uma boa parte dessa propaganda fala de potência. Aqui eu coloco alguns exemplos para dar uma noção intuitiva do que é a potência, para que vocês entendam isso bem. E eu acho que vai ficar bem claro, tá? Então vocês vão ver, ó, subindo uma ladeira, né? Um carro que tem um motor mais potente, ele vai subir em maior velocidade, vai subir na segunda marcha, talvez até numa terceira. Essa mesma ladeira, um carro 1.0 menos potente, vai ter que subir em primeira e com a rotação do motor lá em cima. Agora, isso tem um custo, tá? Um motor mais potente é um motor maior e mais pesado. Isso é verdade para os motores térmicos, a gasolina, a diesel, e, considerada uma mesma voltagem, também é verdade para os motores elétricos, ok? Então vamos lá, um elevador com grande potência, vamos considerar assim, dois elevadores subindo na mesma velocidade. O mais potente vai poder carregar mais pessoas. E o mais fraquinho vai caber pouca gente, não vai poder levar muita gente, porque ele não tem motor suficientemente potente para isso. Um secador de cabelos, mais potente vai secar mais rapidamente, menos potente vai demorar bastante para secar o cabelo, né? E, como eu falei agora há pouco, um motor elétrico mais potente será maior que um motor elétrico menos potente. E um detalhe, quer você acredite ou não acredite na Terra plana,
ou na Terra esférica, quer você acredite ou não acredite no aquecimento global, quer você acredite ou não acredite nos motores elétricos e nos carros elétricos, você vai ter que ter um carro elétrico. Tá? A opção, se você não quiser ter um carro elétrico ou híbrido, você vai ter que ter uma carroça ou vai ter que andar com um carro de museu. Por quê? O aquecimento global é uma realidade científica, doa a quem doer, tá? E consciente disso, a ONU, os países todos do mundo, o Brasil, o governo brasileiro também tem falado sobre isso o tempo todo, o agronegócio sabe disso, está falando sobre isso, a indústria automobilística sabe disso, todo mundo sabe disso. Só a política é que está criando confusões a esse respeito. Mas as montadoras sabem que terão que parar de produzir os carros térmicos. Então, até 2035 na Europa, vários vão parar. Então aqui vocês vão poder ver algumas datas, algumas notícias, não vou ficar lendo para vocês, depois vocês podem pesquisar em outros sites, outras informações que sejam similares a essa. E o que vai acontecer? Esses países, grande parte deles são as matrizes de grandes marcas, como a Alemanha, França, e quando esse pessoal parar de desenvolver tecnologia, parar de produzir carros térmicos, as fábricas do terceiro mundo, de outros lugares, não terão investimento, não haverá desenvolvimento de tecnologia, e conforme ocorreu há alguns anos, algumas décadas no passado, esses carros térmicos, não tendo mais investimentos, vão se tornar obsoletos. Vão ficar, quanto menor for a escala de fabricação deles, mais caros eles vão ficar, mais difícil vai ser conseguir peça. As seguradoras vão cobrar altíssimos valores pelo seguro, porque o carro não vai ter assistência técnica mais, não vai ter peça, você não vai ter como fugir. Você vai ter um carro elétrico ou um carro híbrido, tenha certeza, mais cedo ou mais tarde, de bom grado ou esperneando, mas você vai ter um. Portanto, a melhor coisa a você fazer agora é começar a aprender sobre o assunto. Porque, como é uma coisa nova, muita gente não está sabendo lidar com isso. Eu tenho até uma certa desconfiança que algumas construtoras, algumas montadoras, empresas de energia elétrica, realmente não sabem com o que estão lidando. Mas eu também desconfio que outras sabem e estão com uma certa má fé, enganando os consumidores, vendendo aquilo que eles não vão conseguir entregar. Mas isso nós vamos ver ao longo do tempo, ao longo dos vídeos dessa playlist. Bom, uma respeitada e antiga já revista de economia do Brasil coloca aqui, recorde de 1.161 desastres naturais ligados a chuvas extremas. Olha, não é nenhuma novidade. Todos nós no Brasil vivemos as ondas de calor que ocorreram em 2023 e 2024. Nós sabemos, sentimos na pele, literalmente, que o clima está mudando. Tá? Então, o que eu lhe recomendo? Não se deixe levar por teorias da conspiração propagadas por pessoas que não entendem do assunto. Informem-se com profissionais de confiança, capacitados e por meio de organismos globais de ciência e tecnologia. Um organismo global de ciência e tecnologia não vai poder ser acusado de estar defendendo a rede de notícias tal, estar defendendo o partido político tal, estar defendendo a grana para construir a sede disso ou daquilo ali no puxadinho de não sei quem. Então, busquem informações de grandes instituições globais de ciência e tecnologia. Bom, retornando aqui um pouquinho no que eu falei sobre a potência, não vamos esquecer do círculo virtuoso do YouTube, em que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você mantém as notificações ativadas e você compartilha o máximo possível esse vídeo para os seus amigos. Bom, eu vou agora usar um recurso que eu acredito que vai ser bastante didático, tá? Eu quero lhes dizer que a água não é um fluido, ok? E o que isso significa dizer? A água não é um líquido passando num cano, ela não é um gás. Tá? A energia elétrica, ela não é um fluido. A eletricidade não é um fluido, nem um líquido, nem um gás. Porém, a energia, eu posso fazer uma alegoria, compará-la com a água, sendo acumulada num tanque, sendo bombeada de um tanque para outro, né? Porque isso eu acredito que é uma alegoria que vai facilitar a compreensão das diferentes medidas
tá? Que nós temos em eletricidade, e depois vocês me dizem se eu fui feliz na minha ideia ou não, tá? Então, para entender a energia elétrica, não a eletricidade, estou falando da energia elétrica, né? Aquilo que eu posso acumular numa bateria, que eu posso gastar, é interessante fazer uma alegoria comparando a energia elétrica com a água, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou falar, é com relação à voltagem. A voltagem é como se fosse a pressão da água em uma mangueira. Vocês têm a noção de quanto maior a pressão, mais água vai sair de uma mangueira, por exemplo, lavando um carro ou molhando um jardim. Aqui nessa fonte também vocês podem ver isso, né? Aonde a pressão da água é maior, a água vai mais alto e há um volume maior de água sendo projetado do que aonde a pressão é menor. A água não vai muito alto e sai pouca água. Então, maior voltagem, de forma similar, significa que mais energia elétrica está sendo mandada de um lugar para outro. De certa forma, neste momento, nós estamos relembrando alguns conceitos que ninguém é obrigado a lembrar pela vida inteira, que foram estudados no ensino médio, sobre eletricidade. Então, eu acabei de falar sobre a voltagem e agora eu vou falar sobre a resistência, tá? A resistência, que um símbolo é R, a unidade de medida é ohm, tá? E o símbolo é uma letra grega, ohm. É como a dificuldade da água passar por um cano. Então você tem uma noção de que um cano fininho como esse aqui, de uma mangueira de jardim, para uma mesma pressão não vai passar muita água. Mas se for um cano muito largo como esse aqui de uma hidrelétrica, para uma mesma pressão vai passar muito mais água. Então a resistência é o inverso da bitola de um cano. Quanto mais largo o cano, mais fácil vai ser para a água passar, vai ser menor a resistência, então mais a água vai circular. Então, menor resistência significa mais eletricidade sendo mandada. Observe bem, maior voltagem, como eu falei há pouco, mais eletricidade. Menor resistência também leva a mais eletricidade. E observe que aqui nós temos as duas coisas representadas. A altura dessa coluna de água aqui, né, que aqui é uma hidrelétrica, isso aqui é o reservatório. Existe um lago aqui atrás dessa barreira de concreto. E aqui a água descendo, ganhando pressão até chegar às turbinas que estão abaixo desse nível que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, quanto mais alta for essa coluna de água aqui, maior a pressão. E quanto maior a bitola e o número de canos, maior o volume. Então observem bem, nós temos aqui dois parâmetros muito grandes e importantes para gerar muita energia. Nós temos muita pressão e muito volume de água, ok? Olha, eu estou colocando aqui uma imagem de uma propaganda qualquer aí de chuveiros para vocês verem o que é água a baixa pressão e em pequena quantidade. A gente sente na pele essa água de um chuveiro como uma coisa suave, não vai arrancar o cabelo, não vai cortar a pele de ninguém. Veja bem, pressão pequena, volume pequeno. Pois bem, nós falamos sobre o chuveiro, uma pressão pequena, já que a água não cai de uma altura muito grande, e um volume pequeno, porque é um cano pequeno liberando água. Agora vamos raciocinar sobre uma cachoeira. Parque Nacional do Itatiaia, parte baixa. A top 1 é a Cachoeira Véu de Noiva, considerada uma das... Imagine aqui a pressão que a água chega caindo de tão alto, por exemplo aqui, ó, que tem uma queda grande, em cima de alguém. E o volume de água, com certeza, né, não é uma coisa agradável, mas um volume de água que consegue arrastar uma pessoa. Né? E quem já esteve embaixo de uma cachoeira muito alta sabe que é uma pressão grande na cabeça. Né? E se for água gelada, então, melhor ainda. Pois bem, aqui nós podemos ver que a gente percebe, sente na pele, literalmente, muita energia vindo dessa água, por duas razões. Uma pressão muito grande, já que ela vem de uma grande altura, e um volume muito grande, que é uma grande quantidade de água. Com a eletricidade, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Pois bem, tanto lá no chuveiro quanto na cachoeira, eu disse que a potência que está circulando, né? A energia que está sendo transferida por segundo
tanto do chuveiro quanto da cachoeira, dependem da pressão da água e dependem do volume da água. Mas no caso da corrente elétrica, como é que a gente calcula esse volume de eletricidade que está passando? Isso é o que nós chamamos de corrente. E essa corrente é o quê? É a quantidade de elétrons que está passando por ali. E como é que isso é calculado? Vocês vão lembrar lá no ensino médio, né? Que a corrente é a voltagem dividido pela resistência. Vamos fazer alguns exemplos? Olha aqui, ó. Se você tem uma instalação de 220 volts e um circuito de 10 ohms, você vai ter 22 amperes de corrente. Se você tem um de 220 volts com 1 ohm, se baixou a resistência, ou seja, esse aqui era um fio fininho, aqui é um fio elétrico mais grosso, aqui, ó. Então a resistência é menor, vai passar mais corrente elétrica, mais ou menos como no cano fino passa pouca água, num cano grosso passa muita água. E se aqui nós tivermos um cano, um fio elétrico muito grosso, ou pior ainda, se nós tivermos um curto-circuito, por exemplo, a bateria entrando em contato com a blindagem em torno dela, que não é um fiozinho fino, mas é uma estrutura grande de aço, e a resistência for muito baixa, nós vamos ter uma corrente muito alta. Isso aqui é sinônimo de o quê? De pegar fogo. Tá? Se a corrente for muito alta, haverá muita energia e vai pegar fogo. Tá? Então, só lembrando esses conceitos do ensino médio, que ninguém é obrigado a ficar lembrando disso a vida inteira, né? Mas vamos fazer uma revisão aqui, porque a gente precisa dessa revisão para seguir aqui no que a gente vai fazer. Bom, da mesma forma que lá na água eu falei que a energia que a água transporta depende da pressão e da quantidade de água que está passando, da vazão que você sente no chuveiro, sente na cachoeira, a mangueira versus a hidrelétrica. Na eletricidade é a mesma coisa. A potência, ela é medida em watts e o símbolo é W maiúsculo, sendo que há uma abreviatura, tá? Se eu falar de 1000 watts, 2000 watts, 3000 watts, para não escrever tantos zeros, eu só escrevo uma letra K minúsculo. Então, kilowatt são simplesmente 1000 watts, 2 kW são 2000 watts e assim sucessivamente. E como é que é a potência na eletricidade? A potência é a voltagem vezes a corrente. Olha que coisa simples. Vocês vão precisar ter esse conceito aqui quando vocês estiverem comprando apartamentos, né, ou casas, ou seja lá qual for o imóvel, com promessa de entrega de pontos de carregamento de carro elétrico. Isso é algo que eu vou tratar em especial nos vídeos seguintes, ok? Bom, vocês se lembram que ali atrás nós falamos, né, nessa tela aqui anterior, que a corrente era igual a voltagem sobre a resistência, ou seja, a corrente depende tanto do fio elétrico quanto da voltagem. Pois bem, se a potência depende da corrente e a corrente depende da voltagem, tá, sobre a resistência, eu posso pegar isto aqui e substituir aqui, já que é igual a mesma coisa. Então, onde está o I, eu vou escrever V sobre R. Então, como é que vai ficar? A potência é igual a V ao quadrado sobre R. Bom, esta formulazinha aqui, como eu já comecei a tocar no assunto, ela é importante para que nós possamos entender a ocorrência dos incêndios nos carros elétricos, que vai ser tema de outros vídeos. E esta fórmula aqui vai ser para você entender depois, um pouquinho mais tarde, como nós vamos falar sobre o carregamento, e tem camadas diferentes aqui, sobre o carregamento dos carros elétricos, porque que eles, e as baterias, os motores, porque que eles trabalham com tão altas voltagens, tá? Vamos estudar isso aqui um pouquinho mais tarde. Bom, sigamos. Seguindo aqui, então, eu quero parar na aula de física para ele falar sobre os dados. Veja bem, o Brasil, boa parte do PIB de 2023, que foi comemorado, né, por ter sido positivo e ter sido alto, depende do que? Agropecuária. Olha a diferença, agropecuária, 15,1% do crescimento do PIB, indústria, pouca coisa, serviços, pouca coisa. O agro é extremamente importante para o nosso país. E vamos lembrar de uma frase muito antiga da vovó, que diz que é melhor prevenir do que remediar.
Sempre, sempre, sempre é melhor se vacinar do que ir para o hospital com dengue, é melhor se vacinar do que ir para o hospital com Covid, é melhor prevenir do que remediar, tá? É melhor tomar a vacina e se cuidar do que ter que enterrar os parentes. E outra coisa, o agronegócio. Falamos aqui atrás, nessa tela anterior, da importância do agronegócio. Agora vamos falar sobre o risco do agronegócio. Nós estamos falando de um canal de notícias bem conhecido, a CNN, é uma rede de notícias mundial com a sua vertente brasileira, né, sua filial brasileira, e diz: os desafios e soluções para as mudanças climáticas. Nós vimos, por exemplo, em Goiás, o quanto foi alterado o regime de chuvas e como isso alterou o nosso calendário de plantação da soja, milho, etc., que são justamente esse carro-chefe, esse motor que bota o Brasil para frente. E se as mudanças climáticas trazem um risco para nós, tá? Será que nós vamos ter que esperar acontecer as coisas ruins? Será que nós não devemos trabalhar para prevenir do que esperar acontecer e depois remediar? É nessa linha de ação que a ONU, o Brasil, vários países do mundo já reconheceram, já entenderam que a ciência já provou, né, a despeito das teorias da conspiração, a ciência já provou que o aquecimento global é um fato e ele está relacionado com os combustíveis fósseis. Por que os combustíveis fósseis? Porque você tira do chão e não bota de volta. É como você lavar a casa com o ralo entupido. Você lava a casa hoje e deixa a água suja. Semana que vem você lava a casa hoje e continua com a água suja dentro de casa, porque não tem ralo para onde sair. O CO2 que a gente joga na atmosfera não tem ralo para onde ele sair, a gente não coloca ele de volta. O CO2 que nós colocamos para fora, as plantas reciclam. As plantas não têm como reciclar o nosso CO2 que elas já estavam acostumadas e mais as milhares, milhões de toneladas de carvão, metano, né, e petróleo que nós estamos tirando do subsolo e não estamos colocando de volta. A gente está tirando e jogando no nosso ambiente. É como lavar a casa e lavar o banheiro e jogar a água suja na sala, porque não tem aonde jogar. Vamos lavando o banheiro e jogando na sala. Não tem ralo para onde sair. O CO2 não tem ralo para sair da atmosfera. Então nós precisamos parar de jogar CO2 na atmosfera. Então nós temos um cenário de incertezas e prejuízos, tá, que arriscam os negócios e arriscam o PIB brasileiro. Então, se você acha que a eletrificação não vai bater no seu bolso, não vai bater no seu estilo de vida, vai bater sim. Tá? Abandonar os combustíveis fósseis é mandatório. E agora eu vou querer fazer uma paradinha para falar sobre um aspecto cultural, né? Apesar da frase da vovó que é melhor prevenir do que remediar, historicamente o Brasil não se previne. Tá? Então, por exemplo, isso aqui, sobre a formação do Corpo de Bombeiros de Goiás, né? E isso não é para falar mal do Corpo de Bombeiros de Goiás, né? Porque é como acontece sempre na maioria dos estados brasileiros. Por acaso os incêndios não existem desde que se inventou o fogo, né? Ou melhor, desde que se descobriu como fazer artificialmente o fogo, né? Os incêndios acontecem. Sempre aconteceram, tá? E se a gente sabe que eles acontecem, a gente precisa esperar um grande incêndio acontecer para só depois criar uma equipe de combate a incêndio? Foi assim em Goiás, foi assim na maioria dos estados do Brasil. Primeiro deixou acontecer uma catástrofe para só depois se mexer. Isso é um aspecto cultural muito negativo nosso, que é sempre dizer que as coisas não vão acontecer, nunca aconteceu, até hoje não aconteceu, não vai dar problema. Vai dar problema sim, tá? Então a gente precisa se prevenir e não esperar para depois ter que remediar, porque pode ser que não dê para remediar. Se houvessem prevenções, por exemplo, na Boate Kiss, né, a gente não estaria tendo essas ações na justiça, a gente não estaria tendo tanta gente enterrada, morta, e tantos problemas se simplesmente as medidas de prevenção fossem adotadas lá. Aí ocorre um negócio daquele, vamos apertar a Segurança Civil, vamos apertar a polícia, vamos apertar o CREA, vamos ver todo mundo que deixou esse troço acontecer. Não era mais fácil ser prevenido?
Pois bem, em relação aos carros elétricos, nós estamos indo mais ou menos na mesma linha, tá? Existem coisas sendo feitas por aí que denotam um grande desconhecimento a respeito da tecnologia que está chegando, e isso me deixa muito preocupado. Vamos parar agora um pouquinho, né, e vamos voltar desse recreio, vamos voltar à parte técnica. Uma outra coisa que muito pouca gente conhece, tá? Nós já sabemos o que é o watt, é a forma de medir a potência, tá? A energia é o quilowatt vezes hora. Vamos chegar lá. E sabemos que se nós temos um watt e coloca um K na frente, significa 1000. Só esse K multiplica por 1000. Agora vamos ver aqui. O que é o kilowatt, o kVA e o kVAR? Vocês, se lhe oferecerem um equipamento, tá, para carregar o carro de 7,4 kW, isso está bacana. Se lhe oferecerem um equipamento de 7,4 kVA, isso não está bacana. Num mundo perfeito, como uma física perfeita, sem perdas, como está dito aqui, kVA seria a mesma coisa que kilowatt, mas não é. Sabe por quê? Porque todo transformador tem perda. Ele esquenta, ele emite ruído, ele vibra, tá? Ele tem que manter um campo magnético lá dentro, ele tem corrente parasita, tem uma série de coisas. Então, eu poderia resumir para vocês o seguinte: kVA é a energia que entra em um equipamento indutivo, como por exemplo um transformador, que transforma de 110 para 220, por exemplo. Só que parte dessa energia ela é gasta. Isso que é gasto lá dentro é o kVAR. E o que sai, que é útil para você, é o kilowatt. E a relação é mais ou menos 1 kW é igual a 0,8 kVA. Ou seja, se lhe entregarem, tá? Perdão. Deixa eu corrigir, voltemos aqui onde eu estava. 1 kVA é igual a 0,8 kW. Então, se você compra o equipamento, 100 kVA, significa o quê? Que ele vai consumir, ele vai gastar na tua conta de luz 100 kVA. Mas o que vai sair dele para você utilizar? Se você comprou esse transformador para operar, por exemplo, um liquidificador, tá? Uma furadeira, né? Não, isso aqui é muito pouca coisa. Sei lá, um equipamento de um videocassete, alguma coisa assim, tá? Perdão, tem um K aqui. Isso aqui, cerca de 400 kVA é a energia de um prédio, tá? Então, 400. Então, se você compra um equipamento de 1 kVA, tá? Ele vai te dar 0,8 kW, ou seja, 800 watts. A quantidade é menor. Então, se te venderem isto aqui, 7,4 kW para carregar o carro, está beleza. Se te venderem 7,4 kVA para carregar o carro, não está beleza. E não está por quê? Porque 7,4 kVA multiplicando por 0,8 dá 5,9 kW. É melhor você comprar um equipamento de 7,4 kW e não um de 5,9 kW que alguém te ofereça dizendo que é a mesma coisa, porque está em kVA. Não é a mesma coisa, ok? Pega o kVA, multiplica por 0,8 para você saber quanto dá isso em kW, porque o que o seu carro vai pedir são kilowatts para carregar, e a bateria está em kWh. Aliás, vamos ver isso então. Mais uma paradinha aqui para uma digressão. Mais um dos problemas dos combustíveis fósseis, a saúde pública. Nós estamos hoje com várias cidades, vários estados, municípios do Brasil em emergência sanitária. Depois da emergência sanitária da Covid, agora nós estamos com o Aedes aegypti, porque as mesmas ondas de calor, a mesma mudança de clima que atrapalhou o agronegócio, aumentou a criação dos mosquitos. Olha quantas coisas vêm na esteira desse consumo desenfreado de combustíveis fósseis e o quanto é importante que nós reduzamos cada vez mais o consumo dos combustíveis fósseis. Até a saúde pública é impactada por conta disso, né? Bom, acredite, o aquecimento global,
atingiu níveis sem precedentes e estamos numa situação perigosa. Não é o partido político tal, não é a religião Y, não é o carinha da esquina X, não é nada disso que está dizendo. Nós temos a ONU. A ONU é a maior instituição do planeta em termos de representatividade e tem um painel formado por cientistas. Não é o Zé das Couves da esquina, não é o fulano, deputado, governador, presidente, ex-presidente, vice-presidente, senador, não é nenhum desses cargos que não entende do assunto, é gente que entende do assunto, tá? E quem é a ONU? Veja bem, 193 países são Estados membros, ela representa 99,7% da população mundial. Desculpe, não dá para enganar tanta gente tanto tempo. Tá? O pessoal da teoria da conspiração é uma meia dúzia de gatos pingados que se acham donos da verdade e dizem que todo o resto, que os cientistas, os engenheiros, os médicos, todos eles são ignorantes. Ele, ali com a sua cultura de Facebook, de WhatsApp, TikTok, seja lá o que for mais que eles se informam, né, se consideram muito superiores a pessoas com formação científica. Portanto, acredite no que os órgãos internacionais nos trazem de informação, ok? Há muita gente na ONU que não está nem um pouco preocupado com os nossos partidos de esquerda, com os nossos partidos de direita, com a rede de notícia A, B, C, D, E, comigo ou contigo, tá? A ONU é uma união de países preocupada com os interesses de todos. Então, deem atenção ao que está sendo falado pela ONU. Sigamos adiante. Eu peguei aqui um exemplo de um Camaro Coupé, tá? Porque nós estamos acostumados com algumas unidades, medidas antigas, históricas, tradicionais, né, do cavalo vapor, do HP, etc. Mas isso já foi padronizado como quilowatt. Aqui, ó, quilowatt. Esse é o padrão internacional de unidades. Se você for ver, embora aquelas medidas mais tradicionais, mais antigas estejam presentes, do HP, do cavalo vapor, mas não pode faltar a medida do Sistema Internacional de Unidades, que é o quilowatt. E perceba, quando se fala isso aqui, observe nos dados, isso aqui é a potência máxima, não é a potência em baixa rotação, em marcha lenta, isso aqui é a potência máxima, quando você está com o pé embaixo no acelerador, tá? Então, eu vou usar, tá, os dados de um carro térmico, tá, que utiliza gasolina, etc, etc, para nós falarmos sobre o carro elétrico, para ver o quanto que há de parecido, né? Se eu falar, né, sobre a potência desse carro, uma potência de 339 kW, né, o que significa? O pedal no acelerador ele vai variar a potência, e quando varia a potência, varia o consumo de combustível. Então, digamos que com o pé embaixo, na potência máxima, esse carro só consiga andar durante 2 horas e acaba o combustível. Então eu vou dizer que o tanque de combustível, tá? Deixa eu mudar de cor aqui. O tanque de combustível de um Camaro no Sistema Internacional de Unidades, ele teria uma capacidade de 678 kWh, porque é a potência dele, tá, vezes o tempo que ele consegue manter o carro funcionando. Então, a energia é a potência vezes o tempo. Então, se o tanque de combustível consegue manter o carro na potência máxima, com o pé embaixo no acelerador, durante 2 horas, esse tanque de combustível, tá, que você vai encher em litros, mas a energia que está representada por esses litros de gasolina são 678 kWh. Se esse carro se você puder controlar, não pisar tão fundo e manter o motor funcionando a meia potência, a energia vai durar a energia que está no tanque de combustível vai durar o dobro, vai durar 4 horas, que é a energia total, kWh, dividido por metade da potência. Se a potência máxima é 339, eu vou dividir por 2, isso aqui vai dar o quê? 4 horas. Então veja, esse raciocínio que você pode fazer olhando para o carro térmico com o Sistema Internacional de Unidades, você faz para o carro elétrico também, ok? Só que o carro elétrico, você não precisa fazer a transformação
da energia da gasolina, da energia do álcool, da energia do diesel para quilowatt, porque ele já vem no Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, vamos fazer mais uma vez aqui um pequeno paralelo. No carro térmico, tá? No carro térmico eu tenho eu tenho o posto de gasolina, tá? Que ele vai ter uma bomba, ele vai o posto de gasolina, ou a refinaria vai produzir uma energia que a bomba de combustível vai lançar dentro do tanque de combustível. Essa bomba, ela trabalha levando alguns litros por minuto para um tanque que acumula litros. E os carregadores para carros elétricos são basicamente de dois tipos. São os wallbox e as estações de carga. Tá? Os wallbox, um padrão hoje legalzinho de mercado, é 7,2 kW. Lembrando que o watt é joule por segundo. Aqui é litro por... Aqui já está embutido o tempo. Quando eu falo o watt, já estou falando joule por segundo. Aqui eu estou falando litro por minuto. O tempo está aqui no minuto, o tempo está aqui no segundo. Então, quando eu multiplico isso aqui, um minuto é cortado e fica só litros. E aqui eu não cortei, porque eu não botei o watt a hora aqui embaixo, é quilowatt-hora. Então, resumindo, quando eu falo em motor e carregador, eu estou falando em potência, eu estou falando em kilowatt. Quando eu estou falando em bateria, eu estou falando em energia acumulada, que é o kilowatt vezes a potência vezes o tempo. Então sempre vai ter o hora. Na bateria eu vou ter o componente hora. No motor é kilowatt, no carregador é kilowatt e na bateria é kilowatt-hora. Da mesma forma que no tanque de gasolina eu tenho uma capacidade em quilowatt-hora, que é quantas horas o carro consegue andar com esta potência ou quantas horas o carro consegue andar com metade da potência, tá? Pois bem, aqui é um ponto muito importante. Eu tenho visto umas propostas de mercado bem absurdas em que o pessoal está oferecendo um carregador para carro elétrico nos imóveis de 3,3, vamos mudar de cor aqui, de 3,3 kW, 3,4, vamos arredondar, 3,5 kW ou 5,5 kW ou o que é o realmente adequado, 7,4 kW. Agora, o que você vai encontrar nos eletropostos quando você estiver viajando? Isso aqui, 7,4, é o que é possível colocar num condomínio, num apartamento e tal, numa casa, tá? Porque você não vai botar um equipamento desse tamanho que pesa 600 kg na sua casa, tá? Isso aqui é maior que uma geladeira duplex. Então, isso aqui pode chegar até 350 kW. Isso aqui é uma carga rápida. Isso aqui é carga lenta. Isso aqui vai ficar durante 4, 6, 8 horas, dependendo do tamanho. Da mesma forma que dependendo do tamanho do tanque de combustível, demora um pouquinho mais para encher o tanque, dependendo do tamanho da bateria, quantos quilowatt-hora, vai demorar um pouco mais para ser carregada, tá? Mas não se esqueçam, que é um ponto importante. Kilowatt, motor e carregador. Quilowatt-hora, bateria. É o kilowatt vezes o tempo, aqui no caso em horas, ok? Bom, sempre ao final dos meus vídeos eu deixo a nossa bandeira, que é o tempo que eu coloco aqui alguns cards para outros vídeos. Lembrando que a bandeira é sem partido, ela é de todos nós e está conosco desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado.